Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, população aqui presente. Realmente, observando aqui a discussão com relação ao requerimento do companheiro, requerimento importantíssimo. O trânsito na nossa cidade é preocupante, haja visto o que aconteceu ontem, domingo. Tivemos aí uma grande concentração de pessoas, nunca vi uma fila daquelas, principalmente ali na Avenida Malé. E eu vou falar para vocês que tudo é prioridade. Prioridade aonde o governo vai investir o dinheiro da cidade. Então a gente começa a avaliar onde está sendo investido o dinheiro e começa a fazer algumas perguntas. Poxa, 1 milhão e poucos mil reais para poder construir uma pista de skate ali na Avenida Marechal Malé. Mais não sei quantos milhões de reais para poder trocar as calçadas da Avenida Dom Pedro. E a gente vem falando há quanto tempo que a nossa cidade é a cidade que mais cresce na nossa região. Então, tudo é a previsão, prioridade, aonde se investir. Não venha falar aqui, mas eu não sabia que a cidade ia crescer desse jeito. Mas a culpa é de São Vicente, que tem os semáforos de São Vicente. Mas a culpa é de Santos, que Santos não fez isso, que não fez aquilo, ou a culpa é da Imigrantes. Gente, há quanto tempo o governo está no poder aqui nessa cidade? O mesmo grupo está no poder há 24 anos. Então já deu tempo de algumas soluções importantes para a cidade, para que pudesse ter sido sanados alguns problemas graves que existem aqui na nossa cidade. Eu gosto tanto quando o Paulo Scaff fala no horário político, me deem 4 anos que eu vou fazer a diferença. Até arrepia, porque realmente é verdade. Porque a gente começa a pensar que existem alguns problemas que já deu tempo para o governo atual poder resolver, poder solucionar. E a gente para pensar por que não foi solucionado ainda. É porque é mais fácil falar que a culpa é de São Vicente. É mais fácil colocar a culpa nas lombadas, nas obras. Olhar o próprio umbigo é mais complicado, realmente é mais complicado. Mas a gente precisa parar para poder avaliar alguns problemas. A gente dá um tempo para as pessoas poderem resolver, sanar os problemas da cidade. A gente tem problema na saúde. Eu já visitei o pronto-socorro do Quietude, e aí fiz um relatório gigantesco, tem um prazo para poder resolver. Será que todos esses problemas foram resolvidos, vereador Monto? Eu visitei o Irlanduce, uma série de problemas. Será que esses problemas foram resolvidos? Eu visitei algumas USAFAs e recentemente eu assisti um vídeo lá no YouTube de USAFAs com chuva, uma goteira gigantesca, faltando água potável para medicação e uma série de outros problemas que vêm se arrastando. E a gente recebe reclamação aqui na Câmara de deficientes físicos, com problema da questão do transporte. Fizemos uma audiência pública de transporte, onde a aviação Piracicabana não compareceu e nem deu justificativa. Realmente, eles não prezam essa casa, eles não têm responsabilidade. Então a gente precisa parar para poder fazer uma avaliação e ver, será que o que está acontecendo, será que tudo aquilo que está aqui está certo, está correto? A gente está satisfeito? Será que está na hora de acontecer uma mudança nessa cidade? Porque a gente começa a avaliar, a gente deu prazo, Eu mesmo fui um dos que votei na questão do IPTU. Eu votei na questão do IPTU, por quê? Porque me passaram uma série de projetos, Avança Praia Grande, uma série de escolas, uma série de obras. E cadê essas obras prontas? Cadê essas obras inauguradas? A gente começa a parar para pensar, A gente tem que cobrar. Nós, na função de vereadores, nós temos que fiscalizar o executivo. E eu paro para ver o que aconteceu ontem aqui, um absurdo, a questão do trânsito aqui na nossa cidade. E eu começo a receber alguns telefonemas de pessoas que estão no hospital. É revoltante, gente. A gente tem um orçamento de 1 bilhão e 46 milhões de reais. Um orçamento mais do que suficiente para poder tomar uma série de medidas que são necessárias para a nossa cidade. Mas cadê essas medidas? Gente, cadê o emprego na nossa cidade? Eu queria que vocês levantassem a mão, quem pudesse me apontar aqui, uma empresa que gera aí mais de 200 empregos na nossa cidade. Quantas empresas como essa nós temos? Sabe por quê? Porque a prioridade não é essa.
a prioridade não é trazer empresas para a cidade para poder gerar emprego. E isso a gente precisa há quanto tempo? Quantos currículos cada um dos senhores recebe no gabinete de vocês? Eu recebo diversos, diariamente, e currículo de pessoas que não têm onde trabalhar. Por quê? Porque a prioridade não é o interesse coletivo, não é trazer empresas para a cidade para que a gente possa gerar emprego. O interesse, infelizmente, é o interesse individual. E quando a gente tem um interesse individual, a gente deixa o interesse coletivo para segundo plano. E a gente precisa, para melhorar a nossa cidade, pensar principalmente no interesse coletivo. E o interesse coletivo é trazer novas empresas para a cidade, é trazer um parque tecnológico, é gerar emprego para poder aumentar as fontes de receita do nosso município. Há quanto tempo nós falamos isso? Aumentar as fontes de receita do nosso município. Mas chega uma hora que cansa. A gente dá prazo, a gente acredita nos projetos, mas chega uma hora que cansa. Então a gente precisa parar para avaliar e ver se o que está acontecendo está certo. Porque a gente não tem respaldo. Recentemente eu escutei reclamações com relação a alguns secretários que não atendem o telefone, que não dão retorno. Vocês estão satisfeitos com os secretários? Eu não estou. Eu já liguei diversas vezes e não recebi retorno. Você recebe, vereador? Você recebe, vereador? Então, infelizmente, a gente precisa parar e avaliar. E o secretário precisa entender que ele é colocado lá pelo prefeito. E o vereador é colocado nessa Casa de Leis pelo povo. É o povo que coloca a gente aqui dentro. Então, quando a gente anda no Samambaia e a gente vê rua sem asfaltar, quando a gente anda no Belville e a gente vê uma série de problemas que se arrastam há anos, quando a gente anda na Mirim e quando a gente vê o comerciante reclamando que não tem segurança, é porque não tem segurança. Porque a nossa cidade não tem tranquilidade, a gente não tem tranquilidade para ir no açougue, para ir na padaria, para poder ir passear com os nossos filhos, não tem segurança, porque a prioridade não é essa, a prioridade são outras. E quando a prioridade são outras, a gente precisa parar para avaliar, para ver se realmente o que está aí é correto, é certo. Bom, eu gostaria que todos realmente fizessem essa avaliação, porque a gente aqui representa a população da cidade, uma população muitas vezes carente, que está cansada de receber promessas, que está cansada de, ano após ano, eleição após eleição, receber as mesmas pessoas, com os mesmos pedidos e com as mesmas promessas essas que não são cumpridas. Eu assistindo a propaganda eleitoral, eu pude ver com relação ao governo do Estado, presidente, um site que foi feito de todas as promessas do governo Alckmin. Dentre elas, metrô, saúde, asfaltamento de vicinais e uma série de coisas. A maioria dessas promessas, não foi feita. Eu acho que a gente deveria fazer um site desse aqui em Praia Grande, para ver se todas as ruas que foram prometidas foram asfaltadas, para ver se os hospitais estão recebendo. O hospital é o cartão de visita do prefeito. Infelizmente ele não entendeu isso ainda. Porque quando você vai num pronto-socorro e você precisa ser atendido, quando você recebe mal atendido por um funcionário, é a cara dele que você lembra. É dele, é do grupo dele, é do secretário dele. Então ele precisa entender isso. E os secretários precisam entender também que eles representam o prefeito, que eles representam a cidade. Bom, era isso que eu tinha para falar, presidente. Eu espero que cada um que está aqui dentro dessa casa hoje possa refletir um pouquinho, porque realmente a gente precisa. Existe um outro caminho, sabe? Existe um caminho para poder resolver esses problemas. Existe um caminho que a gente pode avaliar se existe solução, se não existe solução. É que a gente precisa parar de pensar e parar de ter medo, porque realmente a gente precisa de mudança e a mudança ela é necessária. Boa noite a todos, uma excelente semana e eu espero que vocês reflitam, porque a população carece de asfalto, a população carece de saúde, a população carece de atenção no nosso município. Boa noite e excelente semana.